Shin é o personagem mais poderoso de Kinja no Mago e já sabemos disso. Mas o que acontece quando um monstro que nem ele perde a cabeça? É simples, ele pode destruir cidades, exércitos ou até o mundo se ele quiser. Claro, dependendo de quão furioso ou perdendo a cabeça ele estiver. E é isso que eu vou te mostrar hoje, meus amigos. O dia em que Shin perdeu a cabeça de tanta raiva que ele ficou e usou uma magia que é devastadora, limpando um campo enorme como se não fosse nada. E claro, tudo isso sem pensar nas consequências, porque ele perdeu a linha. Eu sou o Diogo, dono do canal Grude Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço muitos vídeos de anime, sekai e fantasia que eu sei que você vai gostar, e você precisa me dar essa chance pelo menos, você não vai se arrepender. Então se junte à nossa comunidade e entre para a família Grid. Onde tudo isso começa com os subordinados do Strong querendo se livrar de Shin. E o Strong, se você não se lembra, é o demônio mais forte, é o maior vilão. E eles querem se livrar do Shin porque até agora ele tem sido uma pedra no sapato de Strong. Foi ele que atrapalhou seus últimos planos. Claro, eles ainda conseguiram o que queriam? Sim, porque eles são muito inteligentes e o plano deles foi muito bom. Eles derrubaram um império. Mas ainda assim, Shin atrapalhou eles bastante até agora. Pois bem, depois daquela batalha final do anime, o Shin e o seu grupo começam a viajar de país em país, no caso os países vizinhos, para criar alianças, para fazer acordos de ajuda mútua, já que os demônios estão crescendo em número e eles querem se aliar para acabar com os demônios. Por outro lado, os demônios estão traçando seus próprios objetivos, e é quando entra Zest, que é o demônio que mais quer acabar com o Shin de todos. Nem o Strong quer acabar com o Shin tanto quanto Zest quer. Enquanto o Strong tá bem suave quanto a lutar contra o Shin, Zest quer muito acabar com esse garoto. Ele vê Shin como uma ameaça que precisa ser eliminada agora, principalmente porque ele conseguiu lutar contra o próprio Strong, que é muito poderoso. Então, como eu falei no meu outro vídeo, temos dois irmãos, Caim e Abel, indo até o reino de Earthside para tentar encontrar Shin e investigar ele. E embora eles não tenham encontrado Shin lá e tenham lutado contra as pessoas em volta de Shin que estavam no reino, eles conseguiram algumas informações muito relevantes. Eles descobriram que Shin está noivo de Cecilian e pensam que isso pode ser um ponto fraco dele. Então vão reportar para Zest, e sabendo para onde o Shin e seu grupo estão indo em seguida, Zest quer testar uma coisa. Ele quer fazer um experimento. Ele quer separar Shin e Cecilian do seu grupo para testar se ela realmente é a fraqueza dele, se eles podem usar ela contra ele. Mas claro, para separar eles do grupo, eles vão precisar enviar demônios bem poderosos, afinal o resto do grupo de Shin também são pessoas muito fortes, e por isso ele selecionou um time para colocar esse plano em ação. Logo, quando Shin e seu grupo chegam em uma cidade em outro país, os demônios chegariam logo em seguida, então eles fazem a comoção para chamar a atenção de Shin e seu grupo. Em seguida eles fazem vários ataques na cidade ao mesmo tempo, forçando o grupo dos Ultimas a se separar em duplas e irem ver o que está acontecendo, conseguindo com o sucesso que eles queriam. E dessa forma, Shin e Cecilian ficam juntos, mas separados e cercados por demônios. Mas existe uma diferença aqui. Os demônios foram mandados para separar o grupo de Shin e segurar os amigos deles em lugares diferentes. São demônios muito poderosos, são de altíssimo nível e estão ali realmente para parar eles, não deixar que eles saiam de lá. Enquanto os demônios que estão enfrentando Shin e Cecilian, que estão cercando eles, são mais fracos, são bucha de canhão, puramente para fazer o experimento, ver se ela pode ser a fraqueza dele. E os demônios vendo isso comemoram seu sucesso, porque eles não machucaram as pessoas de propósito. Isso porque eles não queriam separar a Cecilian do Shin, eles queriam deixar os dois juntos. Afinal, sabemos que a Cecilian é uma curandeira e no último ataque a Cecilian se separou de Shin para curar as pessoas. Ela passou o ataque inteiro na igreja curando as pessoas feridas. Então eles sabiam que se eles machucassem alguém aqui nessas explosões, esse ataque, a Cecilian iria dar prioridade para isso. Então eles de propósito explodiram a cidade, mas não machucaram ninguém, porque assim Cecilian teria que ficar para lutar e não curar pessoas. Os caras pensaram em tudo. Mas acima disso, quando os vários demônios começam seu ataque contra Shin e Cecilian, o líder da invasão demoníaca ainda coloca lenha na fogueira. Ele começa a fazer a cabeça dos demônios para que eles odeiem muito a Cecilian. Ele faz os demônios quererem focar nela, tipo, não é uma ordem, foquem nela, não. Ele faz os demônios quererem por si mesmos focar nela. E assim eles ficam muito empenhados. Eles basicamente ignoram o Shin e vão
apenas pra cima dela. Porém, até o momento, ela conseguia se proteger tranquilamente, porque a Cecilian não é fraca. Mas os demônios não param e continuam focando nela, forçando ele a sair da sua posição para ir até ela e proteger ela dos ataques. Onde Shin já ficou bem irritado com eles mirando em Cecilian na frente dele, chegando a perguntar se eles sabem o que isso significa, apenas para que em seguida ele cortasse o demônio na sua frente ao meio, sem dó e sem piedade. E isso deixa o líder dos demônios muito animado, afinal é isso que eles querem ver o quão importante a Cecilian é para o Shin, e quanto mais ele fica irritado e mais ele protege ela, melhor o plano deles vai. Por outro lado, temos 5 demônios de alto nível que foram enfrentar o grupo dos Últimas. Para, é claro, os manter ocupados, eles não estão ali para ganhar deles, eles estão ali para empatar com eles, segurar eles e não deixar que eles se movam. E esses demônios são poderosos o bastante para fazer August suar e tremer ao liberar seu poder. Lembrando que o August é o segundo mais poderoso do grupo, ele está abaixo apenas do Shin, ele é muito forte, e ele tremeu, suou frio, quando sentiu o poder do demônio. Além disso, esses demônios sabem tudo sobre eles, tendo feito suas pesquisas e estudos, então eles sabem quem são eles, seus estilos de luta, suas ocupações, suas famílias, seus nomes, tudo. Zest diz que eles são magos poderosíssimos, mas eles não são sem falhas. No final, eles são crianças que mal se tornaram adultos. E sim, é isso que eu falei no meu outro vídeo pra quem viu. Esses caras são muito imaturos por serem adolescentes. Então, eles não terem fraquezas é a maior idiotice que o autor poderia escrever, porque essas pessoas são adolescentes burros, e eles já provaram isso várias vezes. Principalmente, eles não têm experiência suficiente em batalha, eles mal tiveram batalhas, então eles são crianças super poderosas, mas que são ingênuas e sem experiência. Por isso que aqui esses demônios têm muito mais vantagem, porque além de serem muito mais poderosos, eles têm experiência, eles são guerreiros e não são crianças. Tanto que August, apenas de ver a forma e a aura que o demônio tomou, entendeu que isso aqui não é uma simples eliminação deles. Eles não vão atropelar esses demônios como eles sempre fazem. Não, esses demônios são diferentes. E logo a luta com Dante começaria, e até magia ele pode usar, o que surpreende August, porque até agora os demônios não usavam magias até onde ele sabia, mas Dante é incrível por si só, esse cara é muito forte. Aqui ele tá enfrentando o August e a Maria ao mesmo tempo, mas ele dividiu os dois, focando em August para atrair Maria, e assim quando ela caísse na armadilha, ele conseguiria um golpe limpo nela, um golpe em cheio. E aqui a Maria só não morreu pelo ataque dele por causa da magia de defesa no seu uniforme. Se não fosse o uniforme que o Shin fez, ela teria morrido. E os outros grupos também estão tendo seus próprios problemas, principalmente porque a maior parte deles são horríveis em combate corpo a corpo. Por serem magos, eles nunca treinaram combate a curta distância suficiente. São poucos dentre eles que podem sequer usar espada para começo de conversa. Então, além da magia, eles são fracotes, eles são sacos de pancada se não podem usar magia. Por isso que a Lin levou uma adaga na cabeça, e novamente, ela só sobreviveu por causa da magia de proteção que o Shin colocou no uniforme. Se não fosse por isso, ela tinha ido dessa pra melhor. O Tony, que é da família de cavaleiros, foi colocado de 4 com uma espada em seu pescoço, porque ele perdeu um duelo de espadas contra o demônio. Ele, desde o início, é um espadachim de uma família de cavaleiros e foi colocado de joelhos pelo demônio. E o demônio ainda joga na cara dele que lhe falta determinação. Ele está lutando, mas não está colocando sua vida em risco. Isso serve para todos os adolescentes. Todos eles lutam, mas nenhum deles realmente leva a sério esses duelos mortais. Eles são apenas crianças, eles não se colocam em risco sabendo que essa luta é uma luta perigosa. Para eles é simples, eles são fortes, eles ganham. Ponto final. E não é assim que o mundo funciona. Julius e Thor também não estão bem, já que eles foram solados pelo demônio e nem sequer usou magia. O demônio apenas com poder físico e habilidades acabou com eles. Mark, por outro lado, foi a maior surpresa pra mim. Ele é um dos mais fracos do grupo, não tem muita afinidade com magia e é o filho de um ferreiro, por isso não treinou durante a infância como os outros treinavam. Acima disso, ele era o que estava mais inseguro, porque ele não é como os outros, ele cresceu de forma humilde, ele não é tão forte quanto os outros. Mas ele foi o primeiro a realmente ter determinação para lutar, e por isso aplaudo o Mark, foi o que mais se destacou nessa batalha. O cara é o mais fraco, mas se mostrou ser o melhor entre eles. Mas é claro, então, com o Mark tendo determinação para lutar, os outros também começam a mudar um pouco e começam a lutar mais a sério. Claro, eles ainda não ganharam, mas eles pelo menos conseguiram se defender e contra-atacar. August, por exemplo, conseguiu fazer um ataque de raios, e embora tenha sido uma faca de 2 gumes para atacar seu oponente, ele também se atacou. Mas é aquilo, o uniforme protegeu ele e ele não levou danos. Esse equipamento que o Shin deu para eles é o maior deus ex machina desse anime. Os caras simplesmente não levam danos
danos, não levam ferimentos, não sofrem consequências. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem ir numa guerra e ficar parado no meio da guerra. Nada vai acontecer com eles. Por quê? Porque eles são imortais. Esse uniforme não deixa que eles levem dano. Isso aqui é a maior besteira que eu já vi nessa série, cara. É frustrante. Tipo, os caras perdem a batalha, mas eles não se machucam. Não tem o arco deles se machucando, tendo que aprender com isso. Não, pô, o uniforme tancou. É simples. E o pior de tudo é que mesmo com esses equipamentos, eles não conseguiram dar danos reais aos demônios. Mesmo sendo literalmente imortais à prova de danos, eles não conseguiram danificar os demônios. E então voltamos para Shin, onde Cizilin está sendo atacada por todos os lados, ficando sobrecarregada, o que força Shin, além de lutar contra a sua porção de inimigos, lutar contra a porção dela também para proteger. E é quando ele entende que esses demônios estão focando de propósito na Cizilin e não nele, eles estão ignorando ele para focar nela porque eles querem focar ela. E claro, isso deixa ele completamente furioso. Primeiro, ele pega um demônio e esmaga a cabeça dele no chão. E então, ao perguntar se eles estão focando na Cizilin em vez dele de propósito, ele libera seu poder mágico. Uma quantia tão grande, tão forte, tão surreal, que toda a cidade foi capaz de sentir. Seus próprios amigos ficaram em choque ao sentir o poder mágico dele cheio de raiva. Os demônios que estavam randomizando seus amigos até agora tremeram na base e o líder também ficou suando frio. Os demônios de alto escalão finalmente entenderam que o Shin é um monstro de verdade. Ele supera até mesmo seus avós que são lendas nesse mundo. E é por isso que o alto escalão está tão em cautela com o Shin, porque eles têm motivos para isso. E então o Shin, nesse estado irritado, pergunta o que está de errado com os demônios enquanto xinga eles, e começa a preparar uma magia devastadora ali mesmo em um ataque de raiva. E os demônios random que não importam já começaram a fugir, porque ali eles entenderam que eles não vão vencer e vão apenas serem solados. Mas o Shin não vai deixar eles fugirem depois de colocarem Cizilin em perigo. O cara aqui tá virado no ódio, ele tá muito irritado. E então, enquanto ele xinga ainda mais eles, ele libera sua magia, que é basicamente um laser gigante comprimido, e evaporou os seus inimigos. Aqui, ele não bateu nos demônios, ele não feriu os demônios, ele não apenas matou os demônios, ele evaporou eles. Eles deixaram de existir, seus átomos foram desintegrados, junto, é claro, com a paisagem, que literalmente se tornou apenas um feixe destruído, porque a magia dele acabou com tudo que tinha ali. E o líder dos demônios, que estava cauteloso com Shin, não foi pego pelo ataque, se escondendo a tempo. E então ele deu sinal para recuar dali o mais rápido possível, e assim todos os demônios de alto nível começam a recuar também, mesmo que antes eles estivessem acabando com as crianças. E aqui, mesmo que Shin tenha destruído uma pilha de demônios, ainda foi uma perda dos últimas, principalmente porque eles foram solados lindamente. Menos o Mark, o moleque foi bom até o final, a maior surpresa daqui. E com isso o grupo ficou com aquele gosto amargo na boca. Eles eram muito fracos e seus inimigos eram muito poderosos. Mas então, como o grupo de adolescentes que eles são, eles começam a pensar, não, nós só temos que ficar mais fortes e da próxima vez vamos ganhar. Vamos ficar mais fortes e acabar com os demônios porque o poder da amizade prevalece. Eu odeio esses moleques. Por outro lado, os demônios que recuaram estão conversando sobre os resultados. E é muito simples. Eles venceram. Eles conseguiram o que eles queriam. Primeiramente, nenhum demônio de alto escalão foi ferido. Todos eles literalmente solaram as crianças. E eles viram o quanto que a Cizilin importa para o Shin. É só ver como que ele se perdeu de raiva quando eles atacaram ela. Ela pode sim ser uma fraqueza dele. E a fraqueza que eles estavam procurando. Se eles fizerem isso certo, eles poderão usar ela contra ele. Obviamente, se eles capturarem ela, ele vai caçar eles até o fim do mundo. Então eles precisam fazer isso de forma certa, afinal eles acabaram de ter o poder que ele tem para destruir um país se ele quiser. Além disso, agora eles também finalmente entenderam as palavras do Strong, que o Shin é verdadeiramente um monstro, eles não podem lutar contra ele de frente. Tudo que eles fizerem tem que ser planejado a partir de agora. Mas é isso, meus amigos, o dia em que Shin perdeu a linha e evaporou um exército de demônios junto com a paisagem de um país, gravando assim medo no coração dos demônios, que agora tremem e soam apenas de lembrar daquele poder. E se você quiser entender o quão poderoso o Shin é, neste vídeo eu te explico tudo o que você precisa saber. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixa o gostei para ajudar o vídeo. E claro, comente aí o que você achou porque eu quero saber a sua opinião. Agora, fui.